Bons estudos, pessoal. Eu vou falar agora das súmulas de desapropriação do STJ, que são entendimentos assim firmados pela Corte do STJ, muito importantes, haja vista controvérsias a respeito que chegaram para sua apreciação, começando através da súmula 12, a qual versa que em desapropriação são cumuláveis, ou seja, podem incidir em conjunto os juros compensatórios e os juros moratórios. Súmula 56. Na desapropriação para instituir servidão administrativa, ou seja, o Estado desapropriou para a instituição da referida servidão, são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. Então, para gravar essa súmula, como é que eu fiz aqui? O binômio limitação e compensação, qual seja, a limitação de uso da propriedade é compensada pelos juros compensatórios. Ou seja, a administração limitou, então ela tem que compensar pelos juros. Na desapropriação, cabe atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a 1 ano. Voltando, na desapropriação cabe atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a 1 ano, entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização, justamente para que o desapropriado não sofra dano, não é? Se ele não recebeu o dinheiro, existe um rendimento para que ele faça jus quando assim o vier receber. Súmula 69. Na desapropriação direta, o que é desapropriação direta? É aquela que o Estado ele decreta em face de um particular, não é? Tem até um videozinho no canal aí sobre desapropriação, para quem se interessar, que especifica todas as modalidades de desapropriação do nosso ordenamento jurídico. É só procurar aí no direito constitucional e civil que vai achar. Nas playlists. Então, súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse. Porque o que acontece? Numa desapropriação, o Estado, né, o ente governamental, ele ajuiza a ação, já faz uma avaliação prévia e deposita em juízo essa avaliação, já solicita para o juiz a emissão provisória na posse de caráter liminar por uma questão de utilidade pública ou interesse social. Então o juiz, em regra, defere sem prejuízo da discussão dos valores durante a fase instrutória do processo, quando então a parte desapropriada vai ter toda a oportunidade de apresentar o seu laudo de avaliação através do assistente técnico e aí para poder, juntamente com o perito oficial e o assistente técnico da parte desapropriante, colocar suas razões perante o juízo. Então, voltando aqui, na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse. E na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Como é que eu fiz para gravar essa aqui? Que é um imóvel ocupado, salvo engano, em São Paulo, não é? Então, na desapropriação indireta, os juros compensatórios ocorrem no tempo, tá aí o relógio, desde a ocupação. Já na direta é desde a emissão antecipada na posse. Os juros moratórios, aí coloquei um bigode, porque antigamente valia o fio do bigode, não é? Então, moratórios para ligar a moral, moral. Os juros moratórios na desapropriação direta ou indireta contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Então, a partir da sentença, ou melhor, do trânsito em julgado, entenda-se, após todas as possibilidades recursais estarem exauridas, então começa-se a contar
os juros moratórios. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo que é vedado em lei. Anatocismo seria o abuso na cobrança de um cargo, não é? Então, a incidência dos juros moratórios são aplicados sobre os compensatórios. Não é considerado anatocismo. Os juros compensatórios na desapropriação direta incidem a partir da emissão na posse. Novamente, nesse caso, trata-se dos juros compensatórios. Na desapropriação direta incide a partir da emissão da posse, calculados sobre o valor da indenização e são corrigidos monetariamente. Então, sempre a base, quando da desapropriação direta para cálculo de juros, é do momento da emissão na posse, mesmo que provisória, não é? Antecipada, como comentado anteriormente aí por mim. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação. Novamente, um prédio aí, salvo engano, em São Paulo, que foi ocupado, só para contextualizar. Então, na desapropriação indireta, incide a partir da ocupação. O que é desapropriação indireta? O particular, não é, se apercebeu sofrendo um dano por parte da administração pública, seja por uma tomada do seu terreno, por algum motivo. Vamos supor, por exemplo, ampliou-se uma rua, o prefeito foi lá, abriu a rua e tomou parte do terreno da pessoa. Não desapropriou e não tomou nenhuma medida de caráter negocial a fim de negociar e reparar o dano a título de indenização para o proprietário. Então, num caso desse, o proprietário ajuiza uma ação chamada de desapropriação indireta, ou seja, ele está no polo ativo. A ação de desapropriação indireta, como dito, prescreve em 20 anos. 5, 10, 15, 20 anos. Nas ações de desapropriação, inclui-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios, ou seja, soma-se o valor da indenização e também os juros moratórios, mais atualização financeira, e a partir daí para se calcular a remuneração do advogado, no caso a sucumbência, não é? Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente, ou seja, lá na inicial o órgão público arbitra através de um laudo, de um assistente técnico, um valor da propriedade. Vamos supor aí 1 milhão. Né? Depois da instrução, perícias, quesitos, réplicas, tréplicas, decide-se por se pagar 2 milhões. Então, 2 milhões, menos 1 milhão, 1 milhão. Então, os honorários advocatícios serão calculados apenas sobre o incremento da oferta inicial. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária, ou seja, o STJ veio punir a invasão de propriedade para que não se dê validade ou credibilidade à violação ao direito da propriedade. Então, isso realmente é uma súmula muito inteligente, porque, notadamente em movimentos sociais, muitas vezes ocorrem invasões, e se ocorre invasão, fica suspenso o processo expropriatório para fins de reforma agrária. E, por fim, nas ações de desapropriação, os juros compensatórios rendem atualmente 12% ao ano. Então, findamos aqui mais esse vídeo, agradecendo aí a audiência do canal e o apoio de todos.